Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, ontem o DIEESE divulgou os resultados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, que é realizada mensalmente, mostrando que o custo médio da cesta básica aumentou em 13 cidades e diminuiu em 4. As maiores altas foram registradas em Campo Grande, 3,48%, Belo Horizonte, 2,45% e Brasília, 2,1%. Que outros destaques você traz para a gente dessa pesquisa, Patrícia? Olha, a gente observou entre julho e agosto o aumento de vários produtos por conta da situação climática. Então, a geada acabou impactando bastante em produtos como o café, por exemplo, onde já se tem a expectativa de que esse clima, essa geada, ela tenha comprometido a safra não só desse ano, mas também do ano que vem. E aí a expectativa faz com que o preço acabe subindo. E aí o produtor ganha mais e o consumidor paga mais pelo café. Uma outra, o açúcar também teve um problema com a colheita e com isso também da cana, e com isso você também tem um impacto aí uma redução da oferta do açúcar. Leite e manteiga, eles também têm essa alta, eles já vêm num processo de alta, porém com a pastagem seca e também por conta do frio, mas principalmente por conta da seca, isso dificulta, reduz a oferta no campo, e aí como você tem uma demanda grande por conta das indústrias de laticínio, você acaba eles pagam mais por esse leite e aí os derivados chegam mais caros. Mas eu acho, Glauco, que vale comentar que 2 produtos tiveram redução, arroz e feijão. E essa redução se dá principalmente por conta da queda da demanda, ou seja, há uma demanda menor, o feijão vem num preço muito alto e a população brasileira busca substitutos para o feijão, porque o nível de preço faz com que seja impossível você comprar. Então, tem uma diminuição da demanda tanto do arroz quanto do feijão. No caso do arroz, especificamente, há já uma demanda também por conta dos altos níveis de preço. E é terrível esse dado porque mostra que as pessoas, dada a carestia alta do preço dos alimentos e dos preços em geral, acaba deixando de se alimentar e às vezes se alimentando muito mal também, Patrícia. Então a qualidade, não só a segurança alimentar, mas a própria qualidade da alimentação do brasileiro tem caído de uma forma geral. O brasileiro vem comendo menos, né? O brasileiro, principalmente as famílias de baixa renda, vem comendo menos, vem comendo mal, buscando substituição. Por exemplo, a carne bovina de primeira foi um outro produto que a gente também observou queda, e a queda ela se dá muito por conta da dificuldade que o brasileiro tem de comprar essa carne de primeira. Então, ele vai tentar outros substitutos, sendo que a gente tem uma carne de muita qualidade no Brasil, que poderia estar alimentando uma parcela expressiva da população. Mas quando o preço do quilo chega a 40, 50 reais, vai ficando inacessível para quem não tem renda, principalmente diante de tudo que vem se colocando, né? Um salário mínimo que não vai acompanhar a inflação, ele vai ser reajustado abaixo da inflação, provavelmente, ou pelo menos abaixo da inflação dos alimentos, uma vez que a gente já tem altas na pesquisa de 20%, 30% em 12 meses. Então, quando você compara agosto de 2021 contra agosto de 2020, tem cidades em que os produtos da cesta acumularam 30% de aumento, é muita coisa. E essa relação com o salário mínimo é preciso mesmo ser destacada, Patrícia, porque eu vendo aqui os dados do levantamento, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais, percentuais que oscilaram entre 11,9% em Recife e
34,13% em Brasília. Lembrando que o salário mínimo teve o reajuste que não chegou nem à metade do menor aumento que foi do Recife, né? Primeiro teve ali um ajuste, né, conforme a inflação de 4,11%, aí teve ali mais 0,58% na MP final, que definiu o valor do salário mínimo no começo do ano, mas quando a gente soma os dois ali, quer dizer, é quase 7 vezes menor do que o aumento da cesta básica em Brasília, por exemplo. Então é algo que, assim, a política, a falta de uma política de valorização do salário mínimo junto com a inflação é uma combinação muito, mas muito ruim para os trabalhadores de baixa renda, Patrícia. E se você soma esses aumentos dos alimentos, mais 30% do aumento do gás, mais a quantidade de reajustes na energia elétrica, vai se tornando inviável. E aí o cenário é esse que você tem nas cidades. São pessoas que não têm onde morar, são pessoas passando fome, são pessoas que vão buscar estratégias de vida porque elas não conseguem ser incluídas, porque a contrapartida disso seria que as pessoas pudessem ter renda ou pudessem ter acesso ao trabalho, mas isso não vem acontecendo também. O desemprego cresce, então você tem um aumento da exclusão, um aumento da pobreza, sem que nada seja feito no sentido de minorar esses efeitos dessa alta dos alimentos e dos produtos básicos. Acho que é isso que a gente precisa olhar. O índice de inflação para as famílias de baixa renda, ele é muito maior do que o índice de inflação para as famílias de alta renda. Então, você tem um aprofundamento da desigualdade que vem ocorrendo não só no mercado de trabalho, não só mas também na vida social das pessoas. Então, você vai excluindo essas pessoas da possibilidade de que elas possam consumir, da possibilidade delas poderem trabalhar, e isso vai criando uma situação muito insustentável no momento. Tanto é que o Diese, pela pesquisa, ele estima um salário mínimo necessário de 5.500, ou seja, 5 vezes mais do que o mínimo vigente. Então, você vai se afastando daquilo que seria a condição ideal de vida das pessoas, das famílias, para uma situação de empobrecimento cada vez maior. E tocando inclusive nessa questão do salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas, que é algo que o Diese faz há muito tempo, Patrícia, observando aqui, por exemplo, esse valor em abril de 2015, né, o salário mínimo necessário era 4,13 vezes maior do que o mínimo daquela época, né? Abril de 2015 foi o último mês ali que a presidenta Dilma esteve à frente do seu segundo mandato. Já hoje, como você acabou de observar, é 5,08 vezes. Então houve uma deterioração do poder de compra das pessoas, dos trabalhadores que ganham salário mínimo, que está às vistas de todo mundo, e com uma inflação e um desemprego muito elevados também. E são crescentes, porque não tem perspectiva, né? Nem de resolver a questão da inflação, muito menos a questão do emprego e do mercado de trabalho, uma vez que não se vê políticas. Quais são as políticas que estão sendo feitas para que o Brasil possa entrar numa rota de crescimento? Tudo que se vê é a tentativa de cada vez mais flexibilizar os direitos dos trabalhadores, porque a tese do governo é que você vai criar emprego porque o custo da mão de obra é alto, e não é verdade isso, porque já não deu certo lá com a reforma trabalhista. Então, enfim, você acaba tendo um cenário de uma extrema exclusão e de uma conta muito alta para brasileiros que não têm, que já passam necessidade, que já vem passando necessidade desde a mudança de orientação do governo, né? A partir do momento que você passa a ter um governo que vai privilegiar determinados setores, que privilegia a exportação, que acaba com as políticas agrícolas internas, que não estimula a agricultura familiar, que não estimula a população a ficar no campo, você começa a ver que existe uma prioridade. E aí, quem vem pagando essa conta sistematicamente, mesmo antes da pandemia, são as famílias de baixa renda. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu agradeço. Tchau. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa.